Boa tarde, queridos amigos. Que bom retornar presencial, né? Que coisa boa ver essas carinhas, ver todos aqui neste ponto de luz. Isso é uma alegria enorme. A gente fica muito contente mesmo de saber que ainda estamos aqui. Oportunidade, né? Que Deus nos deu de nós continuarmos e que a gente saiba aproveitar o máximo essa oportunidade. Então, agradeço o convite do GIAC, agradeço principalmente, né, pelo tema que foi pedido. Todos os temas são importantes dentro da doutrina espírita, mas esse é um tema também que a gente tem muito a desenvolver, muito a aprender ainda, né? E está lá na obra kardeciana, mas é importante que a gente reveja, que a gente comece a trazer um pouco de volta mais as nossas obras básicas, para a gente achar muito daquilo que para nós, às vezes, nós nem imaginávamos, como que seria, e até para a gente entender como é o funcionamento, né? Então, muito obrigada. Nós vamos, então, iniciar falando um pouquinho sobre o passe espiritual, como o nosso irmão falou, e muito bem, né? Achei muito importante a fala dele, quando nós adentramos o centro espírita, né? Não precisa ser necessariamente essa atividade, aquela. Quando nós acordamos e nós já estamos com aquela nossa mente ali voltada, hoje eu vou buscar a luz, eu vou tentar me iluminar, eu vou tentar me melhorar, aprendendo um pouco mais. Nesse momento, a gente já começa a receber. Quando adentramos o centro espírita, geralmente adentramos junto com os nossos irmãos, amigos e nem tão amigos espirituais que vêm conosco também. E esses também conseguem o auxílio, muitas vezes ali, naquela entrada da porta, através de um sorriso, através de um olhar da recepção, de um olhar de um irmão da casa, naquele momento que está direcionado a nós, mas aquele irmão que nos acompanha consegue sentir aquele sorriso, sentir aquele olhar, se sente acolhido, e naquele momento ele já começa a despertar para as realidades espirituais. Então, para ver como é importante, né, essa nossa busca. Trazendo aqui um pouquinho mais, vamos entrar na nossa fundamentação muito importante, que para mim é uma das passagens de Jesus que eu acho, para mim, assim, ao meu ver, acredito que para todos nós, consoladora, né? Que é quando ele diz: vinde a mim todos vós, que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Continua um pouco mais, nós não vamos adentrar para o nosso tema, né? Se a gente for entrar, essa passagem aqui daria para a gente fazer uma palestra, porque é muito linda. Eu fico imaginando Jesus com os braços abertos ali, nos chamando, muitas vezes, né? A essa mensagem: vinde a mim todos, independente de quem seja e da situação que a gente se encontre, que a gente busque. E ele não promete em nenhum momento a cura, né? Ele promete naquele momento ali, ele nos diz que eu vos aliviarei. Esse é o papel da doutrina, do passe, da palestra, né? Porque vai muito mais além do pouco a cura. Não que não aconteça, porque nós vamos adentrar um pouquinho mais, vamos entender como que pode acontecer também. Mas Jesus nos promete principalmente ali o alívio. Quando a gente adentra o centro espírita, estamos aqui ouvindo, estamos vendo as mensagens dos nossos espíritos luzeiros, o quanto isso nos acalenta, o quanto isso nos consola e nos fortalece. Já começa aí um processo, muitas vezes, da nossa cura, do nosso alívio. Aqui eu trouxe de Emmanuel, nós vamos usar bastante Emmanuel, aonde ele diz assim, lá na obra Vinha de Luz, no capítulo 124, Emmanuel, Espírito Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier. Os aprendizes da Boa Nova, do Evangelho, né, constituem a instrumentalidade do Senhor. Sabemos que coletivamente permanecem todos empenhados em servi-lo. Entretanto, ninguém ouvide a necessidade de afinar a trombeta dos sentimentos e pensamentos. O quanto é importante nós nos estarmos sintonizados com os benfeitores, né? Nós nos afinando. Como é que nós vamos fazer isso, gente? Através do estudo, através dessa busca desse conhecimento que muitas vezes nós não entendemos. É aí que nós vamos nos afinando a trombeta, para que a gente possa realmente, né, estarmos afiados. Vamos imaginar uma orquestra. Quanto mais afiado, mais bonito ela é, ela consegue atingir mais os corações. Então, nós precisamos afinar as nossas trombetas, para que a gente, né, principalmente tenha os nossos sentimentos, os nossos pensamentos afinizados com o bem. Então, a conceituação do passe, né? Vamos imaginar aqui o que
Emmanuel falando para nós aqui, porque isso que eu trago não é eu, Luciane, estou trazendo fundamentado em Emmanuel, né? E Emmanuel nos traz, muito importante, lá na obra Consolador, na primeira parte, no capítulo 5, na questão 98, assim como a transfusão de sangue representa uma renovação das forças físicas, o passe é uma transfusão de energias psíquicas, com a diferença de que os recursos orgânicos são retirados de um reservatório limitado. O que quer dizer limitado, gente, né? Que quando a gente tem passe, o nosso passe com, aplicador de passe, vamos imaginar, o passe misto, que a gente chama, né? Esse passe, ele é retirado de todos os seres vivos. E aí nós podemos imaginar as plantas, né? Vamos imaginar tudo que tem vida, só que é limitado. E os elementos psíquicos, que são do reservatório ilimitado, que são das forças espirituais. Não tem limite. Então, Emmanuel está nos trazendo isso. O passe é transfusão de energias, alterando o campo celular. Está lá nos domínios da mediunidade, através de André Luiz, lá no capítulo 17. Por que aqui os nossos irmãos trazem essa questão da transfusão, né? A gente sabe, quem aqui já precisou, conhece alguém que precise, né, ou trabalha no meio disso, o quanto é importante a transfusão sanguínea. Ela, naquele momento, ali, vai nos fortalecer, né? Ela vai, inclusive, quem já viu, quem conhece, vai ver ali, que tem todo ali o catéter, né? A pessoa que está ali com as agulhas, está ali recebendo toda a transfusão. No passe, é como se fosse uma transfusão de sangue, só que é diferente. Nós vamos nos conectar, não através desse aparelhagem material que se usa na medicina, que se usa no hospital para uma transfusão de sangue. Nós vamos nos equipar mentalmente. É mentalmente, coração, mente, o sentimento. E isso nós precisamos ter muito em nós quando nós estamos aqui para receber. Será que eu estou realmente de corpo e alma aqui? Aqueles que estão em casa, né, que estão assistindo, será que estão realmente pelo pensamento voltados a receber? Porque a gente não pode estar, de repente, aqui, vamos imaginar, os irmãos trabalham isso tudo no nosso campo mental. E vamos imaginar que nós estamos aqui, mas não estamos. Quantas vezes o nosso pensamento ele divaga? E nós muitas vezes nos encontramos pensando ali na série que temos para assistir, que parou lá em tal episódio, no filme que nós queremos ver, na novela que está interessante. Olha só. Não tem problema, a gente tem cartas na manga, se não vier a luz, tá, gente? Não se assustem, eu sempre tenho uma carta na mão. Não vai ficar tão bonitinho como é com os slides, mas a gente dá um jeito, tá? A gente vai continuar. Tudo bem? Tá. O importante é cada um acender a sua luz, né? Porque a luz do centro espírita já está acesa, às vezes a gente não consegue ter essa noção. Então, gente, essa transfusão que a gente fala aqui é essa questão do pensamento realmente voltado ao objetivo, aquilo que eu preciso, né? E inclusive, eu gostaria muito de comentar com vocês sobre essa obra aqui. Acho que vocês não conseguem ver muito bem, né, devido à luz. O Atendimento Espiritual pelo Passe é um livro da FEB, da nossa Federação Espírita Brasileira. Inclusive, a coordenação foi feita pela Marta Antunes, que é, né, da área do atendimento espiritual da FEB. E ela nos traz, né, essa obra aqui embasada nos ensinamentos de Emmanuel. E Emmanuel reforça muito essa questão da mente. Então, quando vocês tiverem a oportunidade, podem pedir para a Rose tem como conseguir. Seria muito bom estudarem o passe através de Marta Antunes, porque ela nos traz conceitos riquíssimos através do pensamento, do que é o perispírito, a questão da importância, né, principalmente de como a gente receber, e vem inclusive com as mensagens. Quando ela fez essa obra, foi embasada nessa primeira mensagem que eu trouxe ali. E aqui fala um pouquinho sobre Mesmer, que nós não vamos aqui falar, né, essa questão toda, porque seria mais um estudo, confunde um pouco. Aqui nós viemos para falar, esclarecer e consolar um pouquinho a respeito do passe, mas um estudo aprofundado é necessário. Então, se alguém se sentir interessado, busquem essa obra. Alinhado à Gênese também, as obras de Kardec, ela é bem importante, né? Então, gente, nós precisamos realmente estar voltados àquilo que viemos buscar, para que a gente possa, realmente entrar, né, no nosso campo. E até, inclusive, eu fico pensando, né, trazendo em cima de tudo que a gente aprende, vamos imaginar
um vaso, tá? 2 vasos. Esse vaso de cá, ele está bem cheio, vamos imaginar assim. E o outro está pela metade. Se nós colocarmos um caninho entre um vaso e outro, o que, que vai acontecer? A água daquele que está bem cheio vai estabilizando aquele outro e vai ficar equilibrado aquele vaso. Assim funciona nós também quando estamos receptivos, só que nós precisamos estar ligados. E o nosso cano, nesse momento, seria a nossa mente. Voltado realmente, voltado o quê? E aí a gente pode pensar, né? Quando eu estou aqui e chegou a hora do passe espiritual, né? Muitas vezes nós somos muito apegados ainda a situações por culturas que tivemos, por aquilo que aprendemos, por aquilo que nós muitas vezes gostamos, né? Então a gente se apega muito a algumas situações e nós queremos que seja daquele jeito, que seja ali com alguém na minha frente, eu preciso, eu necessito ainda disso. Quando a gente começa a estudar um pouco mais a doutrina, nós vimos que nós conseguimos ir nos tirando, nos desacortinando um pouco dessas bengalas que nós trazemos, né? E isso quem nos fala são os nossos irmãos espirituais que nos trazem, né? Então começa a energia, né? Que eu trouxe para vocês, que ela nos envolve através do passe ali naquele momento. Nós vamos nos sentir energizados por aquilo que nós buscamos. Então nesse momento é bom a gente ficar com o nosso pensamento voltado àquilo que nós buscamos. Imaginando ali naquele momento, né, a Deus, Jesus pedindo, num sentido de pedintes, mas também daqueles que agradecem, porque nós temos tanto a agradecer, mas naquele momento do passe, nós sabemos que é o momento de nós recebermos essa energia, que é como se fosse uma transfusão, né? E ela é uma transfusão, só que psíquica, que vem através das energias dos nossos irmãos espirituais. E aí, gente, aqui nós temos definições. O passe não é unicamente a transfusão de energias anímicas, é o equilíbrio ideal da mente, né? Apoio eficaz de todos os tratamentos. Isso nos diz André Luiz lá no livro Opinião Espírita. Nenhum ato do Divino Mestre é destituído de significação. Reconhecendo essa verdade, os apóstolos passaram a impor as mãos fraternas, em nome do Senhor, e tornaram-se instrumentos da Divina Misericórdia. Né? Que não é errado. E é interessante porque o passe é um passe tão simples e a gente às vezes quer enfeitar. Então nós vimos aquele passe com imposição de mãos e hoje nós, através do estudo, sabemos que não precisamos gesticular, ficar fazendo estalos, né? Não precisa de nada disso. Imposição de mãos quando a gente tem o aplicador de passe. O passe espiritual não tem necessidade. Por quê? Porque esse passe vem direto da espiritualidade benfeitora. Não precisa passar pela ferramenta humana. Ela vem direto, a espiritualidade benfeitora jorra sobre todos nós, naquele momento. Alguns vão adquirir em mais quantidade, outros em menos. Para isso, nós precisamos estar realmente ali abertos para receber. Nós vamos entender um pouquinho mais conforme nós seguirmos aqui. E como deve ser dado, então, né? Aqui Emmanuel nos traz, lá também ainda no Consolador, que ele poderá obedecer a fórmula que forneça a maior porcentagem de confiança. Não só a quem dá, mas a quem o recebe. Nós precisamos confiar naquele momento, né? Devemos esclarecer, todavia, que o passe é a transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico na sua aplicação. Então a gente vê, muitas vezes nós olhamos lá o filme Nosso Lar e nós vamos ver lá Lísias, naquele momento colocando, impondo as mãos sobre os órgãos de André Luiz. Lembra aquele momento que André está deitado? É diferente um passe na espiritualidade daqueles irmãos que nós não podemos nem comparar a nós do que nós estamos administrando. Nós sabemos que nós recebemos o passe coronário, ele vem coronário, nosso chakra principal ali, a nossa fonte de entrada é o coronário. E ele vai distribuir para onde nós necessitamos. Então, às vezes, nós vamos necessitar mais em alguma parte do nosso corpo. É que nem quando nós estamos com uma dor na perna, uma dor no joelho, uma dor muito forte. Nós tomamos, geralmente, uma medicação via oral. Podemos tomar via venosa, muscular, mas, geralmente, nós vamos tomar uma medicação via oral. Tô com uma dor de cabeça imensa, eu vou botar o comprimido aqui ou ali. Não.
Tô com uma dor lá no pé, vou botar o remedinho lá? Não, eu vou tomar via oral e a medicação vai ser distribuída para onde ela necessita. Assim são as energias espirituais que nós recebemos através do passe. Ele vai ser coronário, ele vai vir, entrar em nós e ser distribuído ali naquele momento, né? Então, aqui ainda diz que o passe é uma transmissão de uma força psíquica. Se ela é psíquica, ela é mental. Eu preciso estar realmente me conectando naquele momento para que eu possa receber. E às vezes nós vamos receber de tantas formas esse passe ali na hora, que nós vamos estar querendo uma coisa e vamos estar recebendo em outra forma de fortalecimento. Muitas vezes nós procuramos o centro espírita, porque temos lá uma patologia, né? Estamos lá com uma doença ali e nós queremos aquela cura. E aí nós não podemos esquecer também que nós estamos num processo reencarnatório, onde cada um de nós passou todo aquele momento da sua na sua programação reencarnatória. Alguns participaram, outros não. Alguns de nós até pedimos: olha, eu gostaria de, em certo momento, eu passar por essa enfermidade. Então, nós não vamos obter a cura. Mas aí o passe não vai ajudar? O que nós podemos tirar disso? Mas eu, de repente, me propus, estou com uma doença muito, né, que não tem cura, vamos imaginar assim, tem tratamento, tem como, né, prorrogar um pouco mais, eu tenho como me cuidar, mas ela não tem cura. Mas através do passe, eu vou receber o fortalecimento para encarar essa doença. A minha dor, muitas vezes, pode ser mais diminuída, eu vou me sentir mais amparada e mais forte para passar por aquela situação, porque tem doenças que são nossas. Tem aflições, tem situações que são nossas, que fazem parte das nossas expiações, das nossas reparações. Então, muito daquilo que nós passamos, o passe vai sim fazer o seu papel, mas dentro daquilo da necessidade. Curas, com certeza pode acontecer também, mas tudo depende também da caminhada reencarnatória de cada um, para que a gente pense, para que isso fique claro, sim, entre nós, né? Lá no livro Pensamento e Vida, aconselho todos, gente, leiam essa obra. A gente aprende tanto com as palavras de Emmanuel ali. Emmanuel nos traz assim, que a mente é o espelho da vida em toda parte. Olha só, a mente, Emmanuel falando de novo. Respiramos no mundo das imagens que projetamos e recebemos. E aí, quando a gente lê as obras de André Luiz, nós vimos a dificuldade, muitas vezes, dos irmãos espirituais de conseguirem entrar no campo mental de nós, pelos pensamentos e pelas formas que estamos criando. O reflexo mental mora no alicerce da vida. Então, Emmanuel nos trazendo a importância da nossa mente realmente estar ali voltada, com aquela certeza, com aquela gratidão, né? Então, naquele momento do passe espiritual, precisamos estar ali em agradecimento, por podermos estar aqui. Já pensaram quantos irmãos que foram devolvidos pelo Covid? E nós estamos aqui, por que será? Quantos irmãos que de várias outras situações já não estão mais aqui? Nós estamos porque existe, né, a nossa caminhada ainda para seguir, e o objetivo tem Deus para nós. Então aqui nós buscamos agradecer, naquele momento pedir ali, né, estar mentalizado com os bons espíritos para que eles agem em nosso organismo. E muitas situações acontecem durante o passe. E a cura e a autocura, então, que é bem dentro do que a gente está falando. Aqui nós vamos trazer um pouquinho lá do livro Médico Jesus, um livro muito importante também, bem interessante para a gente ler. Lá nos é trazido assim: toda cura é sempre uma autocura, e o Evangelho de Jesus é a farmácia onde encontraremos o remédio que nos curam por dentro. Mas como isso, né? Eu preciso estar realmente voltado e entendendo que se eu não conseguir, como já foi falado antes, a cura, eu vou conseguir pelo menos me fortalecer, que já é um grande passo, né? Enquanto a gente vê irmãos que muitas vezes vão por outra porta ilusória, que nós não precisamos nem dizer aqui qual é, porque se sentem enfraquecidos diante das angústias, das aflições. Então essa é a ideia, nós nos fortalecemos. E disse-lhe Jesus, naquele momento ali, onde uma das histórias de mais fé que eu vejo dentro, né, das passagens do Cristo, que é a mulher hemorroíça. Uma mulher chamada Verônica, que nos diz, né, o evangelista, lá em Marcos 5, capítulo 5, versículo 25 a 34, história belíssima de fé, aonde ela
não precisava nem que Jesus olhasse, ela não precisaria, gente, que Jesus colocasse alguém aqui, um aplicador de passe, para que ela tivesse certeza que ela estaria recebendo o passe. Pode ter certeza que se ela soubesse que naquele momento do passe seria assim, tamanha era a fé daquela mulher que ela estaria ali voltada realmente com o pensamento para receber. Porque ela diz, né, que naquele momento, se ela tocasse as vestes do mestre, ela sabia que seria curada. Ela tinha um fluxo sanguíneo intenso, foi tratada por alguns médicos da época e ninguém conseguia a cura. E ela pensou, quando Jesus passar por aqui, eu vou tocar as vestes dele e eu serei curada. Será que a gente tem essa fé já? Será que a gente acredita na hora do passe espiritual? Que nós estamos realmente recebendo diretamente da espiritualidade benfeitora? E disse-lhe Jesus, minha filha, tua fé te salvou, vai em paz e fica curada da tua enfermidade. E naquele momento, está lá na obra Gênesis, não foi Jesus que curou ela foi curada. E lá na obra Gênesis mostra como, porque ela moveu do Cristo pela fé que ela tinha, o que ela precisava para sua vida. Para ver o quanto é importante o pensamento e a vontade. Aqui, segundo o Espírito Emmanuel, novamente, né? Então, o passe, que é uma transmissão de uma força psíquica e espiritual, dispensando qualquer contato físico. Isso é bom, é importante quando a gente tem, existem casas que já estão trazendo novamente, outras ainda não têm, outras permanecem no passe espiritual, mas não tem a necessidade, isso quem nos traz, dispensa qualquer contato físico, de tocar na pessoa. Né? Às vezes a gente vê algumas casas que ainda fazem, mas não há essa necessidade. Quando a gente tem esse conhecimento, a gente sabe, porque é o pensamento, né? Naquele momento ali, o aplicador de passe pode pensar naquele momento, naqueles que estão para receber, e naquele momento o irmão vai receber. Né? O que caracteriza, então, um estudo sério é a continuidade que se lhe dá, nos diz Allan Kardec. É a gente continuar lendo. Tem coisas que nós não vamos achar no Evangelho, mas nós vamos achar na Gênese. Nós não vamos achar no Livro dos Espíritos, vai estar na Revista Espírita. Então, o estudo contínuo é o que vai nos libertar, muitas vezes, de bengalas que nós nos agarramos, por aquilo que nós aprendemos, por culturas que tivemos, e a gente vai vendo que é tão simples. Né? Aqui nós temos lá na Gênese como é que funciona só essa antena magnética, né? Que ela pode produzir-se de muitas maneiras. Então, aqui já fala lá no Gênesis como é que pode acontecer o passe no centro espírita, né? Primeiro, pelo próprio fluido do magnetizador, que é o magnetismo propriamente dito, ou magnetismo humano. Quiserem aprender um pouco mais sobre magnetismo, vamos estudar lá na Gênesis, nós temos mais aprofundado. Cuja ação se acha adscrita à força e, sobretudo, à qualidade do fluido. A qualidade é muito importante. Por que nós podemos pensar assim em relação à qualidade? Nós que fornecemos essa qualidade de fluidos ou não, através dos pensamentos que geramos, atraímos as companhias que vão estar conosco. Quanto mais eu tenho pensamentos bons, quanto mais eu me volto à prece, eu procuro ser um ser melhor, os meus fluidos serão melhores. Pelo próprio fluido dos espíritos, que é o nosso tema de hoje, está lá na Gênesis, é o segundo que eles falam, né? Atuando diretamente e sem intermediário sobre o encarnado. Então, como nós vamos duvidar, né? A nossa obra está trazendo isso, a obra doutrinária. Está lá na Gênesis, é um passe que nós recebemos, sim, né? Seja para curá-lo, para acalmar o sofrimento, seja para provocar o sono sonambúlico espontâneo, seja ainda para exercer sobre o indivíduo uma influência física ou moral, qualquer tal força. É um magnetismo espiritual cuja qualidade está na razão direta das qualidades do espírito. Né? Então, quanto mais nós tivermos ali realmente de mente aberta, nós vamos receber esse passe espiritual puro, direto da espiritualidade. Imagina que bom que é esse passe espiritual. É isso que eu digo para vocês. Às vezes a gente tem aquela necessidade de querer ver aquele irmão na nossa frente, mas nós não temos ideia dos irmãos espirituais que estão hoje aqui nessa casa. Os que trabalham, o trabalho espiritual da casa não para nunca. E esses irmãos estão atuando quando a gente lê, e vou trazer de novo as obras de André Luiz, nós vemos isso. A espiritualidade benfeitora já organizando, esperando os encarnados e os desencarnados, já atuando desde lá fora, naqueles que estão lá. Então vem a importância realmente do nosso pensamento. Né?
E ainda terceiro, que é pelo fluido que os espíritos derramam sobre o magnetizador, que serve de veículo para esse derramamento. Daí nós vamos ter passe misto também, né? Deixa eu passar um pouquinho mais. Aqui eu trouxe um modelo do passe espiritual para a gente ter ideia. A gente está ali sentadinho, ou aqui onde nós estivermos, a recepção, todos recebem, né? Naquele momento ali que acontece a prece, o nosso irmão, quem esteja ali naquele momento fazendo, né, esse papel, vai pedir pelo passe espiritual, e a espiritualidade benfeitora vai derramar sobre nós os fluidos necessários que nós necessitamos para o nosso fortalecimento, para que a gente se sinta melhor, para que a gente consiga o alívio, o fortalecimento. Então, nesse momento é importante realmente nós estarmos ali voltados, receptivos para este momento. Aqui ainda diz, estudai, comparai e aprofundai. A gente traz muito isso nas oficinas federativas da área do atendimento espiritual, onde a gente trabalha o passe, né? Porque é um tema bem polêmico ainda em alguns centros espíritas, e a gente vê ali, que lá no livro dos médiuns, né? O Kardec nos traz no capítulo 27, estudai, comparai e aprofundai. Incessantemente vos dizemos que o conhecimento da verdade, só a esse preço se obtém. Como quereis chegar à verdade, quando tudo interpretais segundo as vossas ideias acanhadas, que no entanto tomais por grandes ideias? Às vezes a gente quer enfeitar o passe, a gente quer fazer o passe ficar mais bonito, ficar mais colorido, e a gente vê que são ideias nossas. A espiritualidade benfeitora nos traz que o passe é simples. Ali com o aplicador de passe, imposição de mãos. Pelo passe espiritual nós vamos receber, sem precisar da imposição de mãos, nós vamos receber diretamente da espiritualidade benfeitora. E mesmo com o aplicador de passe, não seria nem necessário aplicar as mãos, porque alguém que não tem braços, meus amigos, podem aplicar passe, porque o passe é psíquico. Isso é importante a gente pensar um pouquinho, e até para a gente também tirar algumas mistificações que às vezes colocam, né, algumas situações que a gente vê, passe virtual, passe à distância. Me desculpem, queridos amigos, mas isso não é da nossa obra doutrinária. O que existe à distância é uma irradiação mental, que nós chamamos de prece. Nós podemos fazer as nossas preces pelos irmãos acamados, e precisamos, e é importante, eu sei que aqui no GEAC eles têm reunião privativa, né, vocês têm, de radiações, tem aqui antes, né, tem depois, como algumas casas fazem antes ou depois. Isso é fazer à distância uma irradiação mental, mas o passe, ele é no centro espírita, né, pelos nossos irmãos espirituais, ou ali pelas situações que nos foram trazidas, mas a gente às vezes quer enfeitar, então por isso é bom a gente estudar um pouquinho, né. Eu vou passar um pouquinho mais, que nós já estamos chegando aqui. Aqui ainda diz assim, a atividade do passe espírita deve ser encarada como uma atividade coletiva, e por conta disso deve atender a padrões gerais de cada instituição. Né? Nós não estamos aqui trazendo deve ser assim, nós estamos trazendo o que a obra doutrinária traz, e dentro do que a obra traz, espírita que somos, vamos estudar a obra para ver como a administração da casa vai gerar isso, né? Muitas vezes temos dificuldades em aceitar ou acolher determinadas rotinas, que não atendem às nossas mais profundas ideias ou emoções. E aí nós temos que pensar, como está a nossa capacidade de mudança e flexibilidade em favor da coletividade? Eu estou pensando em mim, como eu aprendi, como eu quero, como eu vi que era assim alguma vez, ou eu penso na coletividade? Eu realmente, naquele momento, estou pensando naqueles irmãos que vêm na busca, e a gente precisa fazer isso. E parabenizo hoje o GEAC por trazer um tema tão importante, porque às vezes a gente fala assim, ó, a gente faz a nossa prece, nós falamos, agora vamos receber o nosso passe espiritual. Mas será que as pessoas sabem o que está acontecendo naquele momento? Por isso que é importante a gente trazer para as doutrinárias públicas para a explanação, para que a gente possa esclarecer. Nesse momento, vocês estão recebendo, sim, o passe, que não é obrigatório. Outra coisa importante para a gente pensar. Se alguém não se sente à vontade, não é obrigatório, mas é bom, faz bem. Então, ficamos livres para essa decisão. E aí a gente já está se encaminhando, e eu trago espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento.
que a gente aprenda a fazer tudo com amor, que a gente aprenda a fazer como Jesus fazia, como nos ensinou. Instruí-vos, eis o segundo. O Espírito de Verdade nos diz. Eis o segundo. O que é instruí-vos? É a gente buscar o aprendizado. A gente estudar, a gente adentrar. Quando a gente estuda a obra doutrinária, a obra básica, tudo que nos chega depois a gente sabe. Isso é espiritismo? Isso não é. Não porque não seja bom. Às vezes é. Mas nós não vamos implantar o espiritismo quando os espiritistas estão falando de doutrina espírita. E aí ainda diz assim, né? Todas as verdades são encontradas no cristianismo. Os erros que nele criam raiz são de origem humana. Não é verdade? A maioria dos erros, gente, são de origem humana. Porque a obra em si, ela é pura, né? Aqui fica para vocês estudarem um pouquinho mais, buscarem a Gênesis capítulo 14, lá no item 18, que vai falando principalmente ali do como acontece, né? Por exemplo, esses fluidos exercem sobre o perispírito uma ação tanto mais direta, quanto por sua expansão e sua irradiação. O perispírito com ele se confunde. E aí, atuando esses fluidos sobre o perispírito, sobre nós, naquele momento, né? Só que nós precisamos realmente abrir, né? Nos abrirmos para receber isso. Então, sobre o perispírito, este seu turno reage sobre o organismo material com que se acha em contato molecular. E aí esse passe vai fazendo o seu trabalho em nós. E aí eu não vou entrar com vocês em fluidos, não dá tempo. O tempo é curto. Né? A gente deixa aqui para vocês depois buscarem. Gênesis capítulo 14 fala bastante sobre passe, sobre fluido. Aqui eu trouxe o centro de força para a gente saber que é coronário, né? A gente vai receber por lá e ele vai ser distribuído, está lá entre o céu e a terra, no capítulo 20, André Luiz nos traz como que isso acontece, como é que ele é distribuído. Então é bem interessante também a gente estudar o centro coronário, né? Que identificado aqui lá nos estudos espíritas, Joana de Ângeles nos traz, o espírito Joana através de Divaldo, que diz assim, coronário também identificado como a flor de 1000 pétalas, que assimila as energias divinas e comanda todos os demais, instalado na parte central do cérebro, qual santuário da vida superior serve da mente responsável pelos processos da razão, da morfologia, do metabolismo geral, tudo que vai acontecendo ali, que vai, né, reformulando para que a gente realmente seja por ali, né, administrado aquilo que precisa da espiritualidade benfeitora. Aí tem a função do centro coronário, que nós vamos achar em Evolução em 2 Mundos, lá no capítulo 2. Então, fica aí, amigos, né, para a gente pensar um pouquinho, né. Nós, os encarnados, quase nada sabemos quanto à significação dos movimentos das mãos na transmissão do passe, sendo aconselhável deixar por conta deles, que são os técnicos competentes à realização desse fluido, que é Marlene Nobre que nos traz. Né? Quem entende de gesticular é a espiritualidade benfeitora. Então, a gente vê muitas vezes em filme, né? E aí, então, eu finalizo, gente, já bem no nosso tempo ali. A gente poderia falar um pouco mais, eu até trouxe mais coisas, mas a gente precisa respeitar o tempo, né? E o passe, antes de tudo, é uma transfusão de amor, principalmente. Primeiramente, é uma transfusão de amor. Isso quem nos traz é Divaldo Pereira Franco, Diálogo com Dirigentes e Trabalhadores Espíritas, lá na página 54. Então, o passe é uma transmissão de amor. Fica aí para a gente, cada vez que a gente adentrar o centro, que a gente já venha não só para o momento do passe, mas para o momento ali da palestra pública, né, da explanação, que a gente comece a estudar. É tão bom, e essa casa que fornece estudos muito bons, por sinais, estudo de verão, onde a gente cada vez vai aprender mais. Vamos estudar, vamos realmente buscar, nos preparar para que essa oportunidade chamada reencarnação não passe assim vaga por nós, sem a gente entender o nosso papel nessa construção. Muito obrigada. E não esqueçam de estudar um pouquinho mais depois, porque eu trouxe aqui muito pouco mesmo no tempo, mas que a gente fica aí com a obra Gênesis e outras mais que eu citei aqui, para que a gente possa buscar. Um bom domingo a todos e obrigada pela atenção.